Oi, pessoal! Decidi iniciar uma série de vídeos falando sobre comunicação. Comunicação para profissionais de RH, que é o público com o qual eu mais gosto de conversar, mas também não deixam de ser dicas que valem para muitas pessoas. Por que eu decidi fazer uma série falando sobre comunicação para profissionais de RH? Porque é um tema extremamente relevante para a nossa atuação como profissional e que também traz muito impacto para a nossa atuação nas empresas. Vou ficar aqui meio de ladinho mesmo, porque eu tô com algumas anotações no computador pra gente ir realmente batendo um papo. Não é um vídeo com script nem nada disso, é realmente pra gente estar conversando um pouco mais sobre o tema. Por que eu decidi falar sobre comunicação? Eu tive um episódio muito marcante na minha carreira de RH, onde eu vi uma profissional, uma colega minha, na verdade, perdendo uma grande oportunidade na carreira dela, porque ela não sabia se comunicar. E eu, naquele momento, não entendendo muito o que tinha acontecido e por que tinham feito isso com ela, eu fui questionar a minha gestora a respeito. E ela me disse que o seguinte, que você é o que você comunica para as outras pessoas. E como ela se comunicava de forma muito confusa, não tinha uma organização das ideias, as pessoas acabavam achando ela muito confusa também. Não entendiam o que ela falava muito baixinho, sabe aquela fala meio miadinha assim, que a pessoa se encolhe toda? Então ninguém entendia o que ela falava, mesmo que ela tivesse coisas muito importantes para contribuir, ninguém entendia o que ela falava e as pessoas acabavam não querendo falar com ela. E aí eu tô falando de diretores de área, de CEOs, dos outros gerentes, porque simplesmente achavam ela muito confusa. E aí todas as demandas e responsabilidades que ela tinha naquela área tiveram que passar para outras pessoas que conseguiam transmitir melhor aquela ideia e explicar ao que se referia aquele projeto para as outras áreas. E aí naquele momento eu vi realmente uma grande oportunidade, porque eu sempre tive boas habilidades de comunicação, assim, mas eu nunca direcionei isso da melhor forma. Mas eu também não nasci falando como eu falo hoje, eu acho que eu ainda tenho muito a desenvolver nesse sentido. Durante a minha vida toda eu busquei cursos de qualificação no que se refere à comunicação. Então lá quando eu era muito mais nova, eu fiz sessões com fonoaudióloga, depois disso eu busquei vários cursos sobre dicção, oratória, designação, para que eu conseguisse realmente perder um pouco da vergonha que eu tinha de falar, porque uma coisa é a gente estar conversando frente a frente com pessoas que a gente conhece ou que a gente tem uma intimidade com as quais a gente se sente confortável. Outra coisa é a gente se colocar na frente de pessoas que às vezes são desconhecidas e ter que falar com essas pessoas. E isso acaba para o RH sendo muito comum, seja dando integração, seja entrevistando, seja fazendo uma apresentação para outros gestores. A gente vai acabar utilizando esse poder de comunicação e vai ter que fazer isso da melhor forma. Então, quando eu decidi realmente focar essa habilidade que eu tinha e toda a qualificação que eu busquei durante esse período no que se refere à comunicação, eu consegui crescer muito mais na minha carreira. Eu estava num momento de estagnação muito grande da minha carreira, naquele momento ainda como assistente, e depois quando eu direcionei esse poder de comunicação para o que realmente agregava valor para a minha carreira, eu logo me tornei analista, especialista e com 25 anos eu assumi a gestão de uma equipe. Muitas vezes a gente tem um bom poder de comunicação, mas a gente usa ele da forma errada. Usa para falar dos outros, usa para fazer tititi, para reclamar, enfim, acaba não usando isso da melhor forma e aí isso não adianta nada, porque isso não vai te fazer crescer na carreira, né? Então, saber direcionar esse potencial ou então desenvolvê-lo é muito importante para que você consiga fazer grandes conquistas na área de RH. Depois que eu consegui entender que isso me ajudou muito a crescer na carreira e eu já estava com uma equipe na época, eu entendi que a minha equipe precisava, na verdade, conseguir ter esse mesmo poder de comunicação para que eu tivesse mais braços dentro da empresa.
toda a comunicação do RH não podia depender só de mim, eu precisava delas também nesse sentido para me ajudar. Aí foi quando eu comecei a falar, ensinar um pouco mais sobre comunicação para as outras pessoas e tô aqui também decidindo gravar este vídeo, tá? A primeira coisa que eu quero falar nesse primeiro vídeo da série é fazer uma introdução realmente pro tema, porque nós como profissionais de RH, a gente tem a principal responsabilidade é cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, a gente precisa conseguir conversar com essas pessoas, né? E isso nem sempre a gente acaba fazendo da forma ideal. E desde que a gente é criança, na verdade, ninguém nos ensinou a se comunicar. Eu digo assim, uma boa comunicação. Nos ensinaram a falar, mas falar é diferente de comunicar, né? Isso não estava na nossa formação regular, não era uma matéria do currículo que a gente aprendia lá no ensino fundamental médio e às vezes, muitas vezes na faculdade também não é muito abordado. Então, se isso não foi incentivado na nossa infância, nem na adolescência, muito menos na faculdade. O que se resumia a comunicação na faculdade? Era basicamente a gente fazer alguns trabalhinhos e apresentar para os nossos colegas. E a gente já odiava, né? Eu lembro que as minhas primeiras apresentações em faculdade, nossa, eu morria de vergonha, eu ficava um vermelhão, assim, eu odiava fazer aquilo. Eu achava, assim, o ó se alguém fizesse uma pergunta que prolongasse o meu tempo lá na frente daquelas pessoas, assim, aquilo me envergonhava muito. E se eu não tivesse buscado o apoio de formações específicas nesse sentido, eu jamais teria conseguido desenvolver o meu poder de comunicação, né? Então a gente precisa ir realmente atrás disso. E quando a gente não aprende comunicação, quando isso não está na nossa formação formal, a gente começa a acreditar que comunicação nasce com as pessoas, que as pessoas que conseguem se comunicar bem, elas nasceram com essa habilidade, que essa é uma habilidade que não pode ser desenvolvida ou que vai ser desenvolvida de forma muito dificultosa. E isso não é uma verdade, porque a gente consegue buscar se desenvolver desde que a gente realmente esteja disposto a passar por esses medos, por essas crenças, por essas vergonhas que a gente tem. Tem uma pesquisa muito comum que fala que o ser humano tem mais medo de se comunicar do que de morrer. Então imagina o tamanho do medo das pessoas. E o medo basicamente passa pelo medo de ser julgado, mas isso a gente vai falar nas próximas aulas dessa série, né?